tem algum tempo, acho que nós estamos no final de 2014, acho que no início do ano, eu vi uma mensagem, um videozinho na internet, videozinho de tamanho curto, né? Mas o conteúdo é bem reflexivo, bem interessante, que chama Meu Ministério é um Fracasso. Então são algumas pessoas, alguns irmãos que contam, irmãos mesmo, em Cristo, que contam do seu ministério as lutas, as dificuldades, a falta de recurso humano, recurso financeiro, a falta de apoio, né? Humano mesmo, de participação de pessoas, de reconhecimento, e as lutas, no sentido de que eu não lembro bem, na época eu queria gravar esse vídeo que a gente está gravando agora, eu queria ter gravado na época, apontando algumas coisas que eles falaram, fazendo um paralelo com o meu ministério. Eu lembro de um rapaz que ele falava da dificuldade, ele não tinha grana nem para o ônibus, ele ia a pé, e as dificuldades e as lutas, e as respostas. Olha que coisa interessante, as respostas a despeito de não ter respostas, de não ter retorno, de não ter nenhum reconhecimento no sentido de não ter retorno, mas ao mesmo tempo tendo retorno, porque o rapaz, eu não me lembro mais os nomes, mas o rapaz, se eu achar o vídeo eu vou postar aqui junto, o rapaz contando do trabalho dele, de preparar pessoas para missões, pessoas. Então não tem reconhecimento, não tem retorno, mas tem retorno porque pessoas são preparadas e pessoas vão e se engajam, estão indo anunciar as boas novas. Me lembro de um outro rapaz, que eu não lembro agora o nome, e ele dizendo, o trabalho dele era como editora. Se você lembrar de algum detalhe, acrescenta aí. De uma editora que, óbvio, uma editora desconhecida, né? E quem é que quer publicar o seu best-seller numa editora que ninguém conhece? E ainda assim, a seriedade dele com o Senhor de selecionar, não é qualquer coisa que ele publicava, não. Tinha que ser, não era um livrinho, não bastava ser um livrinho de autoajuda, não. De psicologia, de autoajuda, ou do uso de neurolinguística, não. O cara era criterioso, e o negócio dele é com a palavra, o compromisso com a palavra, e isso aumenta mais ainda a dificuldade do crescimento do trabalho dele, do reconhecimento, porque quem quer ouvir esse tipo de coisa, né? O que vende, o que bomba, o que tem repercussão, é exatamente a autoajuda, a neurolinguística, aquilo que não tem compromisso com a palavra. Então, cada um contando a sua história. Dali, que eu me lembro agora, eu acho que eu só conheço o trabalho, só conheço a pessoa de ter encontrado umas 2 ou 3 vezes, o irmão Stênio Márcios, que é um adorador, que é um homem de Deus, que é uma pessoa que tem um chamado incrível, um ministério incrível, e que não tem o reconhecimento e a badalação da mídia, não é o gospel, mas o ministério dele
é algo extremamente abençoado. E quando eu escutei, por exemplo, o CD dele, quando eu ouvi pela primeira vez, quando ele cantou um louvor, eu não conhecia os louvores, e parecia que eu já cantei junto com ele, parecia que aquilo ali fazia parte dele, da minha infância, da minha vida, a vida inteira. Quando eu cheguei em casa e botei o CDzinho para tocar, eu cantei todas as letras com ele, foi algo assim, uma experiência maravilhosa no Senhor, como se a gente tivesse passado anos trabalhando, tocando, ouvindo e participando daquele ministério. E essas pessoas estavam colocando: meu ministério é fracassado, segundo os valores desse mundo, segundo os valores dessa terra, segundo os valores comerciais. E aí é que eu quero dizer para você que o meu ministério é fracassado, porque eu me enquadro e me encaixo em todas essas descrições: o ministério da minha vida, o ministério da revista, do blog Pitada de Sal, dos vídeos que a gente faz e divulga no YouTube, no blog, no Face, onde tiver ainda o instrumento aberto, né? Por enquanto ainda estão abertos, é fracassado. Alguns eu entro lá, já tem engraçado. Visualização, uma, a minha. Mas é um fracassado maravilhoso. Vou te dizer por quê. Antes de tudo, antes de qualquer outra repercussão, antes de qualquer outra resposta, outro impacto, antes de qualquer outro retorno, o gozo da ministração da palavra de Deus em mim. Outro dia eu estava vendo, porque há um tempo eu não tenho podido gravar, e outro dia, hoje é sábado, acho que na quinta-feira, eu vi 2 vídeos antigos desses meus gravados, que eu ainda não tinha publicado, publiquei na quinta, no YouTube. E que gozo! Falei, caramba! Ai! O gozo de estar saciado, o gozo de ter pão para mim e para quem quiser comer. Tá lá. O dia que o Senhor quiser levar alguém lá, Ele leva. Eu fiz a minha parte, partilhei lá. Não vou me preocupar em fazer nenhum tipo de propaganda, nenhum tipo de divulgação assim em massa, né? Olha, agora bombando no YouTube, agora a grande, não sei o quê. Porque o grande, o maravilhoso, o fantástico é o pão, é o autor da vida. Ele que é grande, ele que é fabuloso, ele que é magnífico. E o meu ministério fracassado, em termos humanos, é extremamente vitorioso na presença dele. Por quê? Porque o Espírito de Deus testifica com o meu espírito o gozo da palavra. Primeiro, testifica, como diz a palavra, que eu sou filha. Segundo, o gozo de comer o pão é algo indescritível, é algo não tem vitória, não tem prazer maior. Ontem eu estava conversando com uma amiga e, para mim, humanamente, historicamente, ela é uma pessoa extremamente vitoriosa. A história dela, ela vem de uma miséria, não estou falando de pobreza não, estou falando de miséria. Ela vem de um interior, bem interior,
trabalhava na roça desde pequenininha. Muita luta, muita dificuldade, miséria. E a mamadeira dela era um cafezinho, aguado, né? Cafezinho, um chafé, né? E estou contando isso porque ela conta. Posso até um dia pedir para ela contar a história dela aqui. E hoje não é que ela seja uma milionária, não é uma pessoa reconhecida nos meios acadêmicos, uma profissional. Não, hoje ela tem 40 anos, é mãe de um menino de 11 anos, se eu não me engano, e que lutou muito essa caminhada toda. Muita humilhação, muitos percalços, muitas dificuldades, E aos 40 anos, aos 39 anos, ela conseguiu entrar numa universidade. E ela disse que no primeiro dia de aula ela entrou no portão da universidade, da faculdade, ela já entrou chorando, em gratidão a Deus, porque ela sabia que aquilo ali não fazia parte do histórico dela. Não era historicamente, socialmente, o que está programado para uma pessoa que vem da origem dela. Então ela entrou em oração, em gratidão, porque o Senhor mudou a história dela. Aí a gente estava conversando, eu estou dando esse painel da vida dela, e a gente estava conversando e ela dizendo para mim que ainda há uma sede no coração que faz ela se sentir fracassada. E eu disse para ela, poxa, você para mim é uma referência de luta, de superação, de vitória. E ela disse, mas eu sinto que eu ainda não consegui. Tem uma fome de felicidade que eu sei que eu ainda não completei, que eu não alcancei, eu não sei o que é. Eu falei para ela, olha, essa plenitude de felicidade, porque não é pagar as contas, não é pagar as dívidas, saldar as dívidas, não é pagar as contas, não é acabar a faculdade, não é... Essa plenitude aí, só Cristo, só a saciedade dessa fome. E aí, nessa medida, o ministério é vitorioso. Não importa se alguém sabe quem você é, quem eu sou, quem os irmãozinhos que gravaram aquele vídeo, as pessoas sabem quem eles são, eu nem lembro o nome deles. E o que importa é que Deus sabe quem eles são, que Deus testifica no coração deles que eles estão no centro da vontade do Senhor, que o Senhor diz quando as oportunidades aparecem para eles crescerem, né? Assim, notoriedade humana, e o Senhor diz, não é isso, não foi para isso que eu te chamei. E aí eles resistem à tentação e, não, vamos ficar firme aqui, nesse chamado fracassado, nesse chamado pequeno, desconhecido, porque esse é o centro da vontade do Senhor. Daí nasce um gozo, uma alegria, uma paz, que não tem o que abale. Quando o Senhor diz, alegria que excede todo entendimento, a paz que não tem como te roubarem. Esse gozo supera qualquer coisa. Quando Davi diz, a tua presença é melhor que a vida, um dia nos teus átrios é melhor do que 1000 nas melhores baladas, nas melhores coisas dessa terra. É real. Para quem está de fora, para quem ouve, fala assim, isso aí é utopia, isso aí é frase feita.
Então, eu agradeço a Deus profundamente os ministérios fracassados, como esse que eu citei, que vão estar postados aqui junto, né, no blog, que você acha no YouTube com esse nome, Ministério Fracassado, e pelo meu Ministério Fracassado. Porque, como os irmãos dizem, testemunham, e eu estou aqui testemunhando também, tem horas que cansa, sabe? Tem horas que dói, tem horas que parece que você está falando no vazio, tem horas que você pensa que está falando assim com as pedras, sabe? Mas não é não. Há um propósito. No tempo, eu posso até ser recolhida agora e não ver se cumprir, mas o Senhor deixou lá. Se Ele mandou colocar lá, vai ter algum proveito enquanto lá estiver funcionando, porque não pensa que está longe o tempo de que YouTube, internet, essas coisas todas, vai acabar. Está muito perto. Porque aqui no Ocidente, aqui no Brasil principalmente, falando aqui da nossa casa, né? A perseguição é severa e é num outro nível. A perseguição é dentro da casa. Quem quer comer pão, quem quer partilhar o pão que comeu, não tem espaço. Aqui a gente tem espaço para notoriedade, para liderança, porque o cara diz, porque o cara pensa. Mas aí você começa a falar da palavra e tu é chato, hein? Mas Jesus também era muito chato. É cheiro de vida para quem quer vida. E é cheiro de morte para quem quer morte. Então, apesar dos vários cortes aqui, dos problemas que a máquina deu, concluindo o que a gente estava falando, eu agradeço a Deus pelos ministérios fracassados nesse sentido que os irmãos colocaram, fracassado no sentido que eu sinto, eu sei, eu reconheço o meu ministério, o ministério da minha vida, na minha vida, o ministério Pitada de Sal. E eu agradeço a Deus, porque o que importa é a gente estar no centro da vontade dele. E isso que testifica não é se está bombando na internet, não é se milhões de discos ou milhares de discos estão sendo vendidos, ou se pessoas correm atrás de mim ou de você como gurus. O que importa, testifica, é o Espírito de Deus. É esse gozo que nada, nem ninguém, falta de reconhecimento, nem desprezo, nem calúnia, nem as dificuldades, a falta de grana, a falta de gente para trabalhar, para estar junto, a falta, sabe? Nada disso abala essa paz, essa alegria, essa certeza de que o que está sendo feito na direção do Senhor, por Ele, para Ele, por meio dEle. Porque a gente tem enfatizado muito no blog, né? O poder é dele, a obra é dele, a glória é dele. A nós só cabe a alegria de ter o privilégio de ser convocado para participar. Então, glória a Deus por esse tipo de ministério fracassado, pelo meu ministério fracassado. Um beijo grande no teu coração, fica na paz. Hoje de manhã a gente foi passear na Urca e conversando a gente lembrou de um vídeo que a gente viu no começo de 2014, no início desse ano, um documentário chamado Ministério Fracassado. E a gente lembrou que a gente tentou por diversas vezes naquela época gravar um videozinho dando um depoimento, falando sobre o nosso ministério fracassado.
mas impedimentos, toda vez que a gente ia gravar, falhava, alguma coisa acontecia. Então a gente ali mesmo, na Urca, a gente tentou gravar o que a gente lembrou, a gente foi tentando lembrar e trazer um pouco a memória, o que a gente viu, o que a gente ouviu, e compartilhar com vocês. Mas agora de tarde, eu fui procurar esse vídeo e a gente assistiu de novo. E aí me veio à memória algumas coisas que naquela época eu queria compartilhar com você. E hoje de manhã eu esqueci. Eu quero retomar daqui algumas coisas bem breve. Primeiro dizer que esse documentário chamado Ministério Fracassado, no qual eu me incluo, no qual nós nos incluímos, eu e Miguel, na verdade, é uma coisa assim muito preciosa, porque fala dos 7.000 que não dobraram o joelho, fala dos 7.000 que não se renderam aos valores desse mundo, às cobranças desse mundo, às disputas desse mundo. Eu quero lembrar, quero fazer pequenos lembretes. Primeiro eu quero lembrar que ministério, a palavra ministério quer dizer serviço. A gente pensa que um ministro da República, um ministro, é um cara muito superior. Não é não, ele está a serviço da nação. A distorção disso é que levou a, você sabe com quem está falando, né? E trazendo isso para a casa do Senhor, também tem essas distorções, né? O ministro é aquele que serve, aquele que é o maior, na verdade é o que mais serve, é o que mais trabalha, é o que mais se dedica, é o que mais abre mão, é o que mais se despoja para poder servir a Cristo, servindo no ministério, servindo a vidas. Então, essa questão de ministério não tem nada a ver com personalismo, com autoritarismo. Pelo contrário, tem a ver com humildade, com mansidão, com domínio próprio, ou seja, com a unção do Espírito. Não tem outro jeito. Não dá para servir sem o revestimento do alto. Então eu queria falar um pouquinho do nosso ministério, que eu acho que no que nós gravamos de manhã ficou muito vago, porque a gente estava mais tentando reconstruir, relembrar a mensagem que a gente tinha ouvido. O Ministério Pitada de Sal nasceu com uma revista. Ela é fruto de um momento de muita dor e de muita intimidade com Deus. Deserto, não deserto como coisa ruim, mas deserto como lugar de intimidade, onde você conversa com o Senhor frente a frente. E todo aquele pão, todo aquele maná, tudo aquilo que o Senhor estava derramando, estava nos dando, aquilo começou a queimar dentro de nós no desejo de partilhar com outras pessoas. Daí nasceu a revista, que é uma publicação extremamente caseira. A distribuição é gratuita, já tem mais de 7 anos e é uma revista que ela não tem compromisso, não tem nenhuma aliança, nenhum compromisso humano, nem denominacional. A revista está totalmente ligada a Deus e a palavra. Não tem nomes, não tem placas que sejam exaltadas. Ali, o propósito da revista é anunciar Cristo, anunciar a palavra genuína, como ela é, pura, simples,
prática e a gente não tem nenhum outro compromisso. Porque o ministério, o chamado de Deus para o serviço tem que ser firmado na palavra, tem que ser firmado no propósito, nos valores dele e não nos nossos, não nos valores que comandam a sociedade hoje, né? Como a gente colocou, o que está bombando, o ministério que está bombando para Deus, que está dando sucesso total, não é aquele que vende muitos livros, muitas revistas, que vende muitos CDs, que junta muitas pessoas num lugar. Não, o ministério que para Deus está bombando, que está sendo um sucesso total, é aquele que não se vendeu, aquele que está firme na palavra. A palavra diz não, é não, sim, é sim. Não tem jeitinho, não tem negociata, não tem curral eleitoral, não tem barganha, não tem mérito próprio, sabe? Então, o ministério Pitada de Sal, ele surgiu com a revista. Depois disso, nós compartilhamos algumas reflexões em forma de livros, também com a produção extremamente caseira, com a distribuição gratuita e, óbvio, o alcance é muito pequeno, mas a intenção não é um alcance grande em termos de número, mas um alcance grande em termos de coração. A gente quer compartilhar aquilo que a gente está comendo. Então, primeiro nasceu a revista, vieram alguns livros, vieram alguns folhetos que a gente sempre sai para distribuir, os folhetos com mensagens da revista, e depois nasceu o blog, né? E agora, mais recentemente, as próprias gravações em vídeo, que eu acho que tornou a coisa mais acessível, mais fácil. Tudo com o desejo único de compartilhar o tanto que a gente tem comido. Porque na casa do pão tem que ter pão. Aquilo que a gente come, a gente tem que partilhar. Aquilo que a gente recebe de Deus, a gente tem que partilhar. Aquilo que... porque a palavra não é algo... a relação com Deus é extremamente pessoal. Mas não é algo que a gente guarda só pra gente. Não tem como. Não tem como você receber e ficar com ele. Vaza. Sabe? Transborda. Como Jeremias, chegou uma hora que não queria mais falar, mas eles queimam meu coração, queimam, eu tenho que falar. Então foi desse desejo de partilhar o pão, de pegar a palavra que está queimando em nós e compartilhar, que nasceu todo esse trabalho, todo esse ministério, que nem tinha o nome de ministério, né? Nem a gente se pensava nisso. Eu acho que a gente só passou a pensar mesmo em Pitada de Sal como ministério no dia que a gente viu essa mensagem dos irmãos falando do ministério fracassado, que na verdade não são ministérios fracassados, são ministérios extremamente valorizados por Deus, porque não se curvaram. O vídeo eu vou postar aqui junto, esse vídeo que deu origem, para você ver, porque são pessoas que estão fiéis. Então, o valor de sucesso, o critério de sucesso para Deus está relacionado à sua fidelidade, a você estar firme na palavra e fiel a Ele, independente das circunstâncias. Ainda que seja necessário, como diz a palavra, ainda que seja necessário morrer, como os nossos irmãozinhos lá mais para o ocidente experimentam na própria carne. E aqui, como a gente disse na primeira parte do vídeo,
a perseguição, a pressão é no outro nível, talvez até mais difícil, porque não é claro. Então, essa fidelidade é o que o Senhor quer. Sucesso, o ministério de sucesso é um ministério que se mantém fiel àquilo que o Senhor nos chamou para fazer, para ministrar, para compartilhar. Independente das perseguições, independente das injúrias, independente das faltas de recurso, sejam recursos financeiros, sejam recursos humanos, sejam, apoio, reconhecimento no sentido de apoio mesmo, de abraçar a causa, abraçar o ministério, seguir junto. Cada um ande segundo aquilo que o Senhor lhe deu, para o que o Senhor lhe chamou, e fica firme. Porque esse é o valor de sucesso para Deus. O sucesso, o ministério de sucesso, que é o ministério fracassado para os homens, para a sociedade, para o capital, para a grana, é o ministério que agrada o Senhor, fazer a vontade dele. Então, eu só queria trazer esse adendo, essa explicação de qual é o nosso ministério, que não ficou claro na primeira mensagem, e dizer isso, que o ministério fracassado, o ministério que não é reconhecido socialmente, mas é fiel ao Senhor, é grata ao Senhor por cada dia, pelo pão que o Senhor tem dado, pelo pão que o Senhor tem ministrado, pelo pão que o Senhor tem nos capacitado a partilhar, com todas as lutas, com todas as dificuldades, e são muitas e são em todos os níveis, e cada um sabe a sua dificuldade, sabe a sua luta, mas o prazer, a alegria, o gozo da certeza que o Espírito nos dá de estar no centro da vontade do Senhor, fazendo aquilo para o que Ele nos chamou, não tem dinheiro que pague. Então pensa nisso, reflete nisso, no sentido de que veja como está o seu ministério. Ele é um fracasso? Ele é um sucesso? Segundo que valores? Qual é o parâmetro? Qual é a medida? Pensa nisso, e eu quero dizer a você que o nosso ministério, que o Ministério Pitada de Sal, é um fracasso, segundo os valores humanos, e eu sou muito grata a Deus, me envergonharia diante dele se assim não fosse. Porque o que me importa é o que ele pensa, é o valor que ele dá, é o reconhecimento que ele dá, é o sustento que ele dá para você continuar caminhando, apesar e a despeito de todas as trombadas e dificuldades e lutas que vão acontecendo. Jesus te abençoe, te guarde, que seu ministério seja um ministério fiel à palavra, fiel a Jesus. Porque Ele é que morreu na cruz por mim e por você. Não foi ninguém. Não foi aquela pessoa que tem destaque, não é a grana. Quem morreu no meu lugar, no teu lugar, quem pagou o preço, quem consumou a obra de cruz, o sacrifício, foi Ele. Foi para a liberdade que Ele nos chamou. Andemos nessa liberdade. Pai do Senhor.